Dentre todas as anotações do general Heleno, o que a gente vê são muito mais lembretes e ideias também, que eu não participei de nenhuma. Não tem as datas, que são anotações numa agenda. Dentre elas, foi ressaltado aqui diversos pontos: processo eleitoral, legislativo e judiciário. Ramagem é um tópico, é algo que ele tinha que falar comigo. Tinha combate ao crime organizado no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Amazônia e no Nordeste. Dentre esses tópicos, eu não estou aqui com procuração para falar do general Heleno, estou fazendo uma análise do que eu vi. Dentre esses tópicos que estão aqui, da indicação do general Heleno, os tópicos inicial, tópico 2, da anotação do general Heleno: jogar dentro das 4 linhas. Jogar dentro das 4 linhas está atinente à lei, à legalidade. Eu tenho certeza que ele sempre pensou, aí a especulação minha, dessa forma. Tenho uma última pergunta, senhor ministro relator. Se o senhor Ramagem, depois de ter organizado as ideias nesses documentos, se de alguma forma, em algum momento, ele se lembra de ter partilhado o conteúdo desses documentos com o presidente da República ou com algum outro integrante do governo? Eu vou retornar ao que está muito claro aqui. São 2 apenas DOC-X. Um deles criação e o último acesso dele em março de 2021, ou seja, não há uma vinculação aqui, no meu entender, com o que está sendo apurado. E o outro, de 10/7 de 2021 a 27/7 de 2021. Sempre no contexto da votação da Câmara. Como eu coloquei para os senhores, eu não falei mais de urna eletrônica depois da votação da Câmara. Não tem, o meu computador foi até meu trabalho como deputado federal, não tem nenhuma anotação nesse sentido. Aqui era uma vontade política de se ganhar aquela votação, foi respeitada essa vontade política. Então, aqui só há vínculo com esse período. Todo esse período de julho de 2021, apenas, nada posteriormente. Nada posteriormente. E todas as outras anotações, como eu esclareci aqui, dentro da legalidade, opiniões de um documento, DOC-X, e de um notas, que não tem o encaminhamento. Por quê? Porque eu escrevi em primeira pessoa para levar. Isso não quer dizer que eu passei, que eu conversei, e na integralidade, na totalidade, parcial ou da maneira como estava escrito ali. Realmente eu escrevo numa forma de diálogo. Tanto é assim que eu demonstrei para os senhores que a Polícia Federal pegou uma mensagem minha. Uma. Se pegou uma mensagem minha desse aqui, é porque eles vasculharam todas as outras mensagens, no meu entender. Essa única mensagem é o vídeo que eu passei para o presidente da República. Passei o vídeo, escrevi exatamente o que o advogado dos peritos colocou, da ipsis literis, numa audiência aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, de tudo que foi angariado, de 3 anos da ABIN, da minha campanha eleitoral, de todos os dispositivos, se resume a 2 DOC-X e um arquivo notas, que eles só resultam em um encaminhamento ao presidente, que cortaram a página, omitiram no relatório que eu expliquei aqui para os senhores. Essa é a prova contra mim, única, que não é prova. É uma audiência que eu expliquei para eles no plenário do Supremo Tribunal Federal, de uma discussão do teste público de segurança. Senhor procurador. Muito obrigado, senhor presidente. É tudo. Eu passo, então, a palavra às defesas, inicialmente ao advogado do réu colaborador, o doutor Jair Alves Pereira. Agradeço, doutor Jair. Passo a palavra ao doutor Paulo Renato Garcia Sintra Pinto, advogado do réu Alexandre Ramagem. Boa noite, excelência. Eu gostaria de saber, indagar ao meu cliente, esse contexto
posterior à sua saída do governo federal em março de 2022. Né? Segundo a narrativa que consta da denúncia apresentada pelo doutor Procurador-Geral da República, ao que parece ali em torno de julho de 2022, há um claro recrudescimento dos fatos, né, no que se refere à tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, etc. Eu gostaria que o senhor narrasse como foi a sua vida profissional, a sua vida pessoal, a partir de sua saída do governo federal em março de 22. E aí são duas questões, dois marcos. O primeiro, evidentemente, mais uma questão de confirmação, imaginamos que o senhor tenha se dedicado integralmente à sua campanha eleitoral, pré-campanha, campanha, tanto que obteve êxito nas urnas naquelas eleições de 2022. E, após outubro de 22, como foram os seus meses, assim, sua perspectiva pessoal e profissional, sobretudo em novembro e dezembro de 2022? Por favor. Sim. Em março de 2022, eu me afastei, fui exonerado em 30 ou 31 de março para concorrer ao pleito eleitoral a deputado federal no Rio de Janeiro. Tirei licença para eleitoral, fiz pré-campanha e campanha. Todos nós sabemos como é árduo, difícil o trabalho numa campanha eleitoral. E eu, que não era muito conhecido, é uma campanha que você tem que realmente se dar à população, viajar, mostrar quem é, mostrar seus propósitos, trabalhar. E, felizmente, eu fui eleito deputado federal e não fui dos mais votados. O Rio de Janeiro tem 46 deputados, eu fui ali pelo 30 e pouco, mas eu tive a grande vitória de ter votos em todos os municípios do Rio de Janeiro. Isso demonstra um trabalho que foi feito de credibilidade. Eu não tive contato mais com a administração pública, nem de alto nível, nem como servidor público. Eu me dediquei exclusivamente. Não tive contato, não estive em reuniões, não estive em planejamentos, não estive em nenhum desses momentos. Após o pleito eleitoral, para o segundo turno, eu me mantive no Rio de Janeiro. E nas eleições era mote de alguns deputados falar de urnas eletrônicas, não foi o meu, eu não toquei no assunto urnas eletrônicas. E continuei no segundo turno para auxiliar, dar a minha contribuição ao segundo turno no Rio de Janeiro, ao candidato a presidente, o Jair Messias Bolsonaro. Com a derrota, eu tenho residência no Rio, tenho residência aqui em Brasília. No ano eleitoral de 2022, as minhas filhas ainda estavam estudando aqui em Brasília. Eu retornei a Brasília não apenas por causa disso, mas porque eu já não estava mais na BIM e acabou minha licença eleitoral. Eu me apresentei na Polícia Federal e cumpri meu serviço na Polícia Federal algumas semanas, tirei uma parcela de licença capacitação e tirei férias em janeiro. Eu me dediquei em dezembro a montar meu gabinete, é uma virada de chave completamente, todos devem presumir isso, e montar o gabinete em Brasília, você precisa do componente técnico, administrativo. Eu me dediquei muito a essa questão. É isso. Excelência, obrigado. Sem mais perguntas. Agradeço, doutor Paulo Renato. Eu passo, na sequência, a palavra ao doutor Demóstenes Torres. Sem perguntas, Excelência. Agradeço, doutor Demóstenes. O doutor Elmar Novak. Sem perguntas, Excelências. Obrigado. Agradeço, doutor Elmar. Doutor Matheus Milanês. Sem perguntas, Excelência. Obrigado. Agradeço, doutor Celso Vilardi. Sem perguntas, Excelência. Agradeço, doutor Andreu Farias. Sem perguntas, Excelência. Agradeço, doutora Milena Gaudiano. Boa noite, Excelência. Boa noite, ministro Luiz Fux, doutor Paulo Gonet, colegas advogados e demais presentes. Sem perguntas também pela defesa do general Braga Neto. Então, eu agradeço ao doutor Paulo Renato Garcia Sintra Pinto, agradeço ao senhor Alexandre Ramagem. Muito obrigado, senhor.
São 10 para as 8. Nós não vamos iniciar aqui mais um interrogatório, porque aí nós poderemos progredir muito no horário. Então, nós vamos encerrando os interrogatórios na data de hoje. Eu suspendo a presente audiência. Vamos retomar amanhã, conforme já previamente agendado, dia 10/6, às 9 horas, onde continuaremos com os interrogatórios da ação penal 2668, começando pelo réu Almir Garnier Santos. Ministério Público, partes, advogados devidamente intimados, e como já estamos aqui falando há mais de 3 semanas, nos termos do artigo 405, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, a audiência foi registrada no sistema de audiovisual, a mídia e toda a transcrição, tudo será juntado aos autos, então não há necessidade de assinatura. Eu agradeço a todos os advogados a presença, agradeço a presença dos réus, agradeço a todos o doutor... Excelência, obrigado. Agora, senhor, pela ordem, desculpa. Eu entendo que... O senhor conseguiu a sua vaga na garagem? Isso, eu ia iniciar, tranquilo, eu ia iniciar sem agradecendo problemas. esse ponto. Muito obrigado por esse ponto. Para nós facilita bastante, porque realmente é complicado a entrada. O motivo da minha intervenção, excelência, é bem pontual. São quase 20 horas da noite. A audiência amanhã se inicia às 9. Considerando que nós temos que chegar meia hora antes, nós só viemos num carro. Eu ainda preciso levar o general para casa, preciso ir para a minha casa. Eu minimamente quero jantar, excelência, porque eu só tomei café da manhã quase. Imagine então, assim, eu imagino, excelência, por isso que eu estou falando. Eu ia pedir a gentileza, assim, rogar essa turma, por favor, você tem que colocar um pouco mais tarde amanhã, de modo a se tornar viável. 9/2. Possível umas 10 horas, Doutor, excelência. vamos ver se nós terminamos amanhã. Daí o senhor tem quarta-feira para tomar um belo brunch. Quinta-feira, um jantar que é dia dos namorados. Nem me fale. Sexta, dia de Santo Antônio, o senhor comemora também numa quermesse. Se a gente começa a atrasar, a gente não acaba. Não, doutor. excelência, só para não ficar tão em cima, Não, porque dá tempo. 9 horas... O excelência. general Heleno vai pedir para o senhor dar uma acelerada no carro. Não. Assim o senhor leva. Só não vai ser multado, doutor. Sim. 9 horas tá bom. Na quarta é às 8. Então, por isso que eu tô falando, excelência. porque Vamos acabar amanhã, então. Imagina que a cavalo um em cima do outro, excelência. Pelo menos 10 horas para a gente ter uma hora a mais. 9 horas, doutor. 9 horas. Todos Obrigado, intimados. Uma boa noite e um bom descanso a todos. Então, a sessão de hoje, a audiência de hoje termina com 2 depoimentos, né, Gisele? Primeiro depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro, falou por cerca de 4 horas, interrogatório durou 4 horas, houve perguntas dos outros advogados e agora Alexandre Ramagem, ex-diretor da BIM e hoje deputado federal, falou em torno de 1 hora e 30 minutos. Sim, 2 depoimentos. Poucas perguntas, não houve perguntas de advogados, né? Para o Ramagem, a gente viu que realmente os advogados não fizeram muitas perguntas, ao contrário do primeiro interrogatório, né? Em que o Mauro Cid acabou tendo que responder várias perguntas de diversos advogados, pergunta também do ministro Fux, além das perguntas do próprio relator, né, que é o ministro Alexandre de Moraes. Então, iniciamos essa fase de interrogatórios, né, da ação penal 2668. Amanhã tem também a previsão de continuidade dos interrogatórios. Pelo que a gente percebeu aqui da dinâmica apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes, é importante, ele começou o interrogatório, foi até o final, né, no sentido de não, pelo menos na sessão de hoje, não interrompeu de um dia para outro. Ele vai concluir sempre de acordo com cada réu.